Depois de apresentar então para vocês a regressão linear múltipla, vocês se lembram ali de alguns vídeos para trás do R ao quadrado, né, o coeficiente de determinação. Ele era calculado como 1 menos a função de erro dividido por esse termo. Na hora que a gente generaliza para a regressão linear múltipla, a gente simplesmente altera a função de erro aqui em cima. Então, a fórmula é idêntica, o que muda é só o resultado do erro. Tá? O que isso significa? Né? Sempre que a gente aumentar o número de variáveis independentes, a gente vai, consequentemente, aumentar o número de parâmetros, então o erro vai diminuir. O que vai fazer com que o R ao quadrado se aproxime de 1 e fique cada vez melhor. Né? Na pior das hipóteses, ele fica igual, porque o modelo aumentado contém um modelo com menos variáveis. Isso quer dizer, então, que é sempre melhor a gente adicionar mais variáveis? Bom, não necessariamente, né? Por uma razão semelhante ao que a gente viu no início desse módulo lá, quando a gente viu aquele exemplo da interpolação versus regressão. Na hora que a gente tentou acertar um valor da Apple fora do intervalo, a regressão deu um chute mais realista do que a interpolação. Agora, escolher o modelo mais adequado, então, ou seja, se simplesmente adicionar mais variáveis não necessariamente é desejável, né? Porque a gente pode ser que isso atrapalhe os chutes, as nossas tentativas de prever pontos que não estavam originalmente no modelo de regressão, né, que nós resolvemos. Então, como é que a gente faz para escolher o modelo mais adequado? Vale a pena adicionar mais variáveis? Não vale? Valeu a pena ter adicionado a IBM ali atrás ou não? Olha, essa área não é trivial, tá? Não é uma tarefa trivial e existe muita pesquisa. Essa área está fora do escopo do curso. Tem várias técnicas, né? Uma das mais famosas se chama ANOVA, Analysis of Variance, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, é só de curiosidade. O que eu vou mostrar nesse curso para vocês é só uma métrica que pode ser utilizada no compromisso entre reduzir o erro e aumentar o número de parâmetros a serem estimados, né? Se você quiser saber mais detalhes, no livro texto, né, o livro do professor Frederico, lá tem uma bibliografia sugerida com métodos mais avançados de escolha do melhor modelo, do modelo mais adequado de regressão. Então, a única medida que eu vou mostrar para vocês é uma que a gente chama de variância residual. Né? Às vezes usa o termo S ao quadrado. Essa medida ela nem existem medidas mais modernas, métricas mais modernas que são mais utilizadas. Mas essa daqui é mais simples para efeito do nosso curso, é suficiente para passar a ideia de que nem sempre é melhor adicionar mais variáveis, mesmo que isso cause redução do erro, porque esse é o objetivo principal. Tá? Mas essa métrica é o seguinte, ela é simplesmente dada pelo erro, dividido pelo número de pontos menos o número de parâmetros do modelo, n menos p mais 1. Lembrando que a gente tem p variáveis independentes e contando que nós temos o intercepto, tá? Então é n menos p mais 1. Claro que se eu fizer uma regressão sem intercepto, muda aqui embaixo também. Então, p mais 1 sendo o número de parâmetros. O que significa essa medida? Se nós adicionarmos mais uma variável, a gente vai provavelmente reduzir o erro, tá? Mas vai reduzir também o denominador dessa expressão. Então é o seguinte, se a variância residual crescer, tá? Se ela aumentar, isso pode ser encarado como um sinal de que a adição de uma variável adicional talvez não tenha sido uma boa ideia. Eu vou mostrar aqui direto os cálculos dessas duas métricas para aquele exemplo anterior. Tá? Primeiro são os valores que a gente obteve para R ao quadrado quando a gente fez o ajuste do modelo com uma variável independente, ou seja, tentar explicar a Apple com os preços da Google. A gente obteve, se vocês se lembram lá atrás, um R ao quadrado de 0,78 e um erro de 76,32, dividido por n, número de pontos que são 6, menos o número de parâmetros estimado, que são 2, ou seja, dividido por 4, a gente obteve uma variância residual de 19,08. Fazendo isso também para o modelo que inclui a IBM, se vocês se lembram bem, a gente obteve um erro total de 66,02. Ao substituir isso na fórmula do R ao quadrado, a gente obteve aproximadamente um R ao quadrado de 0,81, que é um pouco melhor, né? O mais próximo de 1
do que o modelo anterior, um erro menor, mas a variância residual, ou seja, o compromisso entre reduzir o erro e reduzir o denominador, acabou piorando, né? Aumentou a variância residual de 22,01, porque esse 3 aqui foi obtido pelo número de pontos 6 menos o número de parâmetros do modelo 3. Isso pode indicar que talvez adicionar a IBM não foi necessariamente uma boa ideia. Poderia indicar que se a gente chutasse então preços da Apple, dado um preço da Google e da IBM fora desses 6 pontos, pode ser um indicativo de que de sobreajuste, o overfitting acima do que é dado por esse modelo aqui. Isso não é uma certeza, tá? São só indicativos, só uma informação adicional que a gente pode utilizar na hora de tomar a decisão de qual que é o modelo mais adequado. Então, resumindo assim, essa variância residual nem é tão usada hoje em dia, como eu já falei, né? Existem métricas um pouco mais elaboradas e mais novas. Uma delas, por exemplo, é um critério de informação de Akaike, escreve A-K-I-A-K-A-I-K-E. Vocês podem pesquisar na Wikipedia ou na versão, na terceira edição do livro do Fred, do professor Frederico. Mas a ideia é só ilustrar que a gente precisa, o R ao quadrado sozinho e o erro não são suficientes para definir, para definir se um modelo é mais adequado que o outro, não. A gente precisa também pesar isso com o número de parâmetros, a complexidade desse modelo. Então, resumindo, mais uma vez, o R ao quadrado melhorou levemente, mas um aumento da variância residual sugeriu que talvez adicionar a IBM não foi uma boa ideia. Bom, nesse vídeo agora, vamos falar de um outro tema interessante, que é o seguinte: até agora a gente viu, né, modelos no formato sempre linear, né? Y é igual a B0 mais B1x mais quantas variáveis a gente precisar. Agora, será que a gente pode usar regressão, a método dos quadrados mínimos, para ajustar polinômios de grau maior do que 1? A gente pode, e na verdade mais simples do que parece. Então, deixa eu apagar isso daqui. Vamos supor o seguinte: eu tenho só uma variável independente. Eu tenho a variável x e variável y. A variável independente é x, a variável dependente é y. Eu vou propor para vocês um modelo um pouco diferente. Olha. E se a gente tentasse ajustar o modelo y é igual a b0 mais b1x mais b2x ao quadrado. No caso de x e y, a gente já conhece os pontos, nós já temos os pontos x e y que nós vamos usar para fazer o ajuste. Então, se eu conheço o y, se eu conheço o x, eu também conheço o x ao quadrado. É só tirar os números aqui ao quadrado. Você concorda comigo? Então, por exemplo, se a gente tem os pontos 1, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem... Quais são os valores de x? 1, 2, 4, os valores de y, 3, 5, os valores de x ao quadrado, 1, 4, 16. É tudo bem simples. Então, a gente pode tratar x ao quadrado como se fosse uma segunda variável independente. Então, nós temos um modelo com 3 parâmetros e 2 variáveis independentes, sendo x e x ao quadrado. Tá? Ambas conhecidas, ambas variáveis independentes conhecidas. Então, como que isso fica em termos do método dos quadrados mínimos? Vamos deduzir o método mais uma vez. Continuando aqui então, vou deduzir mais uma vez o método dos quadrados mínimos para esse caso. Tá? Ou seja, é repetido, mas da repetição advém o conhecimento. Vou escrever a função de erro, que é o somatório dos quadrados dos erros. O erro é dado pela diferença entre y e o ponto. Ops, isso aqui não é quadrado. Y menos o valor aqui na direita, que é b0 menos b1x1 xi menos b2x ao quadrado de i, quadrado dos erros. Agora vou mais uma vez escrever as 3 derivadas parciais. Tá? Derivada em relação a b0, em relação a b1 e em relação a b2. Para simplificar um pouco a vida aqui,
Eu vou copiar essa expressão para não ter que ficar reescrevendo ela toda hora. Vamos passar ela para cá. Mais uma cópia. E mais outra cópia. Vamos tirar então a derivada parcial em relação a B0. O 2 vem para cá. E a derivada da expressão interna em relação a B0, tratando tudo mais como constante, é menos 1. O menos vem para cá. Aqui, de novo, o 2 também vem para cá. A derivada em relação a B1 é menos xi. Menos xi. E aqui a derivada em relação a B2 o 2 também, né? Menos xi ao quadrado. Continuando, então, eu vou copiar essas três derivadas parciais para o lado de cá, para a próxima página. Vai ficar um pouquinho mais fácil aqui. Vou só reduzir o tamanho para eu ter mais espaço aqui no quadro. Então, nós temos que, para resolver esse sistema, nós temos que, para encontrar a solução do método dos quadrados mínimos, a gente tem que igualar as três derivadas parciais a zero, não é? Então, para isso, a gente pode cortar esse menos 2 aqui. Já escrevendo em notação matricial, pulando uma etapa, a gente tem B aqui, B0, B1, B2. Mesma coisa de antes, né? Ou seja, jogando o y para o lado de lá, a gente tem, e trocando o sinal, aqui é somatório de y. Aqui é somatório de y vezes xi. E aqui é somatório de y vezes xi ao quadrado. Continuando aqui do lado de cá, os termos em relação a B0. Aqui é somatório de B0 n vezes, se fica n. Aqui embaixo é somatório de B0 vezes xi, então somatório de xi. E aqui embaixo somatório de B0 vezes xi ao quadrado, somatório de xi ao quadrado. Em relação a B1, temos somatório de xi, aqui somatório de xi vezes xi, somatório de xi ao quadrado, e aqui somatório de xi vezes xi ao quadrado, que é somatório de xi ao cubo. E em relação a B2, nós temos somatório de xi ao quadrado, aqui somatório de xi ao quadrado vezes xi, de novo xi ao cubo, e aqui somatório de xi ao quadrado vezes xi ao quadrado, que é somatório de xi à quarta. Aqui a gente então tem um sistema de equações normais, baseado numa segunda variável independente, que na verdade é a primeira variável independente elevada ao quadrado. Tá? Esse caso especial tem um nome, a gente chama de regressão polinomial. E se você parar para pensar, a gente pode colocar o grau que nós quisermos aqui, né? Eu poderia colocar um quarto parâmetro com a variável xi ao cubo e aumentar a dimensão desse sistema de equações normais. Eu poderia colocar o grau que eu quiser aqui desse lado. Esse é o processo de regressão polinomial, a gente resolve da mesma forma. Tá? Ou seja, todos esses valores são conhecidos. São pré-conhecidos. Ou seja, se eu tenho todos os x, eu consigo calcular o somatório de x à quarta. Isso não é problema. Mesma coisa que do lado de cá. Então, nós temos um sistema de equações lineares para ser resolvido igual a gente teve nos outros casos. De forma generalizada, então, na regressão polinomial, a gente quer relacionar uma variável dependente y com uma independente x, mas a gente replica x, o número de vezes que for necessário para obter o grau do polinômio que a gente quer. Tá? O sistema de equações normais, generalizado, vocês estão vendo aí nos slides. Se vocês prestarem atenção, o que eu deduzi para um polinômio de grau 2, essa parte aqui é igual a essa submatriz quadrada aqui, e esses três primeiros elementos são iguais a esses três primeiros elementos aqui. Como a gente conhece previamente os valores de x e y, todos os elementos desse sistema e desse vetor, dessa matriz e desse vetor, a gente consegue já pré-calcular e só resolver o sistema para a gente poder calcular a regressão polinomial. A regressão polinomial é o subcaso da regressão linear. Vamos considerar um exemplo, então, só para a gente ver a aplicabilidade prática. Vamos considerar essa tabela que vocês estão vendo aí no vídeo, que mostra a evolução da população urbana no Brasil
desde 1940 até 2010, né, em relação aos censos. Em 1940, pouco menos de 13 milhões de pessoas moravam em cidades no Brasil. Esse número aumentou a uma taxa bem elevada. Em 2010, quase 161 milhões de brasileiros moravam em cidades. Então, qual que é o melhor modelo para relacionar a expansão da população urbana em relação ao período, né, em relação ao ano? Para isso, eu vou plotar um gráfico de dispersão, tá? Onde o ano está aqui no eixo X e a população urbana no eixo Y. E eu, pelo menos, consigo enxergar uma leve curvatura aqui, não sei se vocês concordam comigo, o que indica que talvez um modelo quadrático seja mais adequado para fazer esse ajuste do que um modelo linear. Vamos calcular, então, eu vou fazer uma comparação de um modelo de regressão linear simples para um modelo de regressão polinomial com grau 2. Para isso, eu repliquei aqui os dados da tabela. O que eu fiz? O ano, só para simplificar um pouco os cálculos, eu subtraí 1900 do ano. Então, aqui está 40, 50 até 110. Ou seja, 1940 virou 40, 2010 virou 110. E eu já pré-calculei x ao quadrado. Como eu já conheço os valores de x, eu já pré-calculei aqui x ao quadrado. Então, eu vou fazer o ajuste de dois modelos, que eu estou chamando de M1 e M2. No M1, eu vou utilizar dois parâmetros e um polinômio de grau 1, né? E no M2 eu vou utilizar um polinômio de grau 2 com 3 parâmetros de ajuste. Tá? Esse aqui eu já vou mostrar os valores direto de uma vez. Tá? O sistema de equações normais é dado por aquele mesmo que eu deduzi no quadro. Tá? Para poder calcular, a gente tem que saber todos esses valores aqui, dá um pouco de trabalho, né? Por isso que é mais fácil fazer num computador do que manualmente. Ou seja, nós temos y, nós temos x, a gente precisa do somatório de x ao quadrado, está aqui embaixo, olha, já somei todos os números. A gente precisa também do somatório de x ao cubo, aqui eu tirei o cubo de x e somei. O somatório de x à quarta, tirei o quadrado de... a quarta de x e somei, dá um número muito grande. Preciso do somatório de x vezes y, também do somatório de x ao quadrado vezes y. Já calculei todos esses valores, estão aqui, todos os somatórios. Com isso, a gente consegue substituir todos esses valores aqui de baixo. Aqui em cima, né, o n é igual a 4, 5, 6, 8, né, porque são 8 pontos que nós estamos utilizando. Ao resolver esse sistema de equações lineares, tanto para o sistema de regressão simples, que é só essa submatriz quadrada 2 por 2 e esses dois elementos, quanto o quadrático, que é o sistema aqui completo, a gente obtém essas duas equações para M1, menos 93.611 mais 2.25 xi, o modelo M2, que é quadrático, menos 4.47 menos 0.37 mais 0.017 x ao quadrado. Na hora que a gente calcula aquelas métricas de qualidade, olha só, o erro total do primeiro modelo é 640, na hora que a gente adicionou um termo quadrático, né, o erro total caiu para 132, o r ao quadrado ele aumentou de 0.97 para 0.994, quase em 1, e a variância residual ela caiu também, o que é um bom sinal, de 106.8 para 26.6. Então, todas as métricas no modelo M2 foram melhores. Da hora que a gente vê aqui no slide, eu diria que a curva vermelha, que indica o modelo de regressão quadrática, né, regressão polinomial, ele se ajusta melhor aos dados do que o modelo linear, que é uma reta. Vocês concordam comigo? Bom, nesse caso, valeu a pena. Tá? Então, resumindo, assim, se a gente olha para a cara dos dados e percebe ali que a relação linear, talvez não explique tão bem, mas a gente consegue ter algum insight só de olhar ali para aquele gráfico de dispersão, a gente pode decidir de acordo o grau do polinômio. E repara o seguinte, a gente não está preso em nada não, é super flexível. Se eu tivesse duas variáveis independentes, por exemplo, x1 e x2, eu poderia colocar x1 com grau 1 e também ao quadrado e x2 também com grau até 3, 4, assim, eu tenho total liberdade para definir o modelo da forma como eu quiser. Tá? Essa é uma flexibilidade muito grande que
que os modelos de regressão trazem para a gente.